Fala galera, nono ano de ciências. Estamos estudando, né, galera, ligação química. Vimos na aula anterior a ligação iônica. Nessa aula de hoje nós vamos fazer a correção de uma atividade que ficou na última aula e vamos começar a ver a ligação covalente, né? Lembrando que a ligação iônica é aquela que há a doação, né, de elétrons ou o ganho de elétrons, né? Um doa enquanto que o outro ganha esse elétron. Quem ganha esse elétron é chamado de ânion, né? E ele fica negativo, né? Ganhou elétrons. Elétrons é negativo. O que doa, o que faz a doação desses elétrons, ele fica positivado, né? Lembrando que é tudo a partir da regra do octeto, né? A distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P, por exemplo, né? Vamos supor aqui um elemento qualquer, o criptônio, por exemplo, né? O criptônio ele tem 36 elétrons. Então nós devemos fazer a distribuição desses 36 elétrons nestas camadas, né, eletrônicas. Nós vimos em aulas anteriores sobre isso aqui. Vou até procurar no livro de vocês, certa página exata, onde nós temos a distribuição. Aliás, eu acho que até na última aula nós vimos isso aqui. Isso, na página 77, nós encontramos aí, por exemplo, que na camada K, ela suporta 2 elétrons. Na camada L, ele suporta 8 elétrons. Na camada M, ele suporta, né, no máximo 18 elétrons. Certo? Na camada N também 18 elétrons. Na camada O, né, somente 8. Né? E na camada P, salvo engano, 2, né, se eu não estou enganado. Certo? Então, tem essa quantidade máxima de elétrons em cada uma das camadas. Então, um elemento que apresenta 36, por exemplo, 36 elétrons, então só observar aqui, ó, já tem um 10, né? Contando o K e a L já tem um 10, então 10, né? Juntando com a M já tem o que? 28, né? Então aqui, ó, já fazem 28, certo? 28 para 36, faltam quanto? Então ele não vai ter nem essa camada O e nem vai ter 18 na camada N. Na camada N, ele ficará com quanto? Né? 28 para 36, 8 elétrons na última camada. Certo? Então, um elemento que tem 36, né, ele terá 2, 8, 18, 8. Certo? Vamos aqui limpar para a gente entender direitinho isso aqui. Se conseguir limpar, pronto. Então, um elemento que tem entre 38 e 36 elétrons, então na primeira camada ele vai ter 2 elétrons, na segunda camada ele vai ter 8, na terceira camada ele vai ter 18, né? Na próxima camada ele vai ter 8 elétrons, certo? Fazendo assim, então, os 36 elétrons nas suas camadas, distribuídas assim. Certo? Nesse caso aqui, né, por exemplo, ele já está na regra do octeto, né? Tem 8 aqui na última camada, então ele está equilibrado, né? Um átomo em equilíbrio. Então, foi passado para vocês aí na última aula uma atividade. Deixa eu abrir aqui. Então, foi essa atividade aqui passada, né? Discussão em grupo. Após ler, né, o item 3, consultar a tabela periódica e procurar nela os elementos lítio, né? O potássio, magnésio, bário, alumínio, o bromo e o enxofre, né? Qual é o gás nobre cujo número de elétrons é mais próximo do de cada um deles? Então, nós vamos observar, né, qual é, olhando na tabela lá periódica, qual é o que mais se aproxima deles. Quantos elétrons cada um desses elementos deve perder ou receber para atingir a estabilidade, né? E qual é a carga adquirida após a perda ou o recebimento de elétrons apresentada. Aliás, apresentar as conclusões ao professor e debater em cada caso, né? Então, como nós estamos à distância, né, não vai ser possível a gente fazer isso, olhar detalhe por detalhe. Então, pessoal, vamos começar a ver aqui o lítio, certo? Eu vou abrir aqui a página aqui onde tem
tabela periódica, para a gente ver qual é o átomo que mais se aproxima em número de elétrons do lítio, né? E do gás nobre, né? No caso. Pronto, galera, consegui aqui uma tabela periódica. Então, o primeiro elemento que nós vemos naquela questão é o lítio, né? O lítio, ele tem, vamos procurar aqui o lítio, aqui, ó, logo no começo, ó. Ele tem o número 3, ó. Então ele tem 3 elétrons, o número atômico dele é 3. Então, olhando lá, os gases nobres aqui, ó, qual é o que mais se aproxima dele? O hélio, não é isso? Que é 2, ó. Então, o que é que se deduz ali? Que o lítio, no caso aqui o lítio, né, que tem 3, vou colocar um vermelho, né? Então, o lítio, que tem 3, vou colocar aqui, ó. Quer dizer o quê? Que na primeira camada, ó, ele vai ter 2 elétrons. Na segunda, ó, ele vai ter só um elétron. Certo? Então, o que é mais fácil para ele? Ganhar 7 elétrons para manter a estabilidade, né? 8 na última camada, ou perder esse único elétron aqui na camada valente, de covalência, né? De valência dele. Então é mais fácil ele perder, certo? Então no caso do lítio, ele vai virar um cátion, certo? Ele vai perder um elétron, beleza? Ele vai perder um elétron. E de acordo com a questão ali, ele vai ficar com uma carga positiva, né? Vai ficar com uma carga positiva porque ele vai perder um elétron, ok? Já o segundo elemento que nós vemos lá, o potássio, né? Vamos procurar aqui o potássio. Deixa eu apagar aqui a escrita. Potássio representado pela letra K, né? Tá aqui ele, ó. Potássio, ó, tem 19. Então, qual é? Ó, tem o argônio ali, né? Ó, tem 18. Não é isso? Então, tem 18. Então, o que é que nós deduzimos? O potássio, tendo 19, então, o potássio, ele tem um número atômico 19, e o que mais se aproxima dele é o argônio, né? Que tem 18, ó, quer dizer que ele tem um a mais. Certo? Se ele tem um a mais, ele vai perder um. Logo, ele vai virar um cátion, né? Um positivo, certo? Ele vai perder um elétron na sua última camada, beleza? Se a gente fosse distribuir, né, as camadas eletrônicas dele aqui, seria o que? O K, a camada K seriam 2 elétrons, na camada L seriam 8, né? Na camada M seriam 9, ó. Certo? Então ele vai perder 1, ele vai tirar 1 aqui para ficar com 8. Então ele resultaria em 8. Então esse 1 que foi perdido, ó, é exatamente esse aqui. Então ele vai ficar com um sinal positivo, né? A carga dele vai ser positiva porque ele perdeu um elétron na sua última camada, ok? O próximo elemento aí da questão é o magnésio, né? Vamos identificar aqui o magnésio, Mg. Aqui, ó, magnésio, na segunda classe aqui, ó, tem o número 12, ó. Então, qual é o mais próximo dele? O neônio, né? Que tem 10, ó. Então, se ele tem 12, né? O magnésio tem 12. O número atômico dele é 12. E o mais próximo dele é o neônio, né? Que tem 10. Então, de que ele vai perder 2, né? Então, ele vai perder 2. Então, se a gente fosse fazer a distribuição nas camadas eletrônicas, seria o que? Na primeira camada seria 2. Na segunda camada seriam 8 elétrons. Na terceira camada seriam 2. Ó. Então, é mais fácil ele ganhar 6 ou perder esses 2 aqui da última camada. Então, é mais fácil ele perder esses 2 aqui. Ó. Então, se ele perde 2, certo? Se ele vai perder 2 elétrons, ele vai ficar positivo. Então, ele vai virar, né, um cátion, né, simbolizado por 2 mais. Okay? Quer dizer o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. Tá, ok? Próximo elemento da questão é o bário. Né? Vamos procurar aqui o bário. Bário Ba. Pronto, encontrei aqui, né? Bário 56. Ó. Então, qual é o elemento lá mais próximo? 54, que é o xenônio, né? Então, o xenônio é 54 e o bário é 56. Então, se ele é 56, vou colocar aqui Ba, né?
o número dele é 56, e está passando 2, né, ó, do xenônimo, quer dizer que ele vai perder, certo? 2. Então, se ele vai perder 2, então nós podemos indicar ele assim, né, ó, 2 mais. Tá compreendendo, galera? Como não é tão complexo assim, então distribuindo isso aqui nas camadas eletrônicas, né, ficaria o quê? Na primeira camada seria um 2, na segunda camada seria um 8, na terceira camada seria um 18, né, que é o máximo que ela comporta. Na próxima camada seria um 18, que é o máximo que comporta também. Depois vem a camada O, né? A camada O suporta 8, né? E a camada P suporta 2. Certo? Então ele tem um número atômico 56. Então o que é mais fácil para ele? É mais fácil para ele perder esses dois aqui da última camada. Por isso que ele fica 2 positivo aqui. Tá tranquilo? Vamos lá para o próximo elemento. O próximo elemento é o alumínio. Alumínio. Temos aqui o alumínio, ó, 13, né? O número atômico dele é 13. Então, qual que mais se aproxima dele aqui? Mais se aproxima dele é o neônio. Então, se o alumínio ele é 13, aqui, né, ó, e aqui o mais que se aproxima dele é o neônio, quer dizer que aqui nós temos 3, ó, no alumínio tem 3 a mais do que aqui no neônio. Logo, o alumínio ele vai perder 3, certo? Ele vai perder 3. Distribuindo isso aqui na camada para que a gente entenda, na primeira camada seria um 2, na segunda camada seria um 8, né? Na terceira camada seria um 3. Então é mais fácil ele perder esses 3 aqui, ó. Certo? Então seria um cátion, né? Que perdeu 3 elétrons, sinal positivo, beleza? E no próximo que nós temos ali é o bromo, né? Onde é que está o bromo aqui? Aqui, ó, o bromo já está visível aos nossos olhos, ó. E, coincidentemente, né, ao lado do criptônio, né, que é o que vai servir de referência. Né? Ó, tem 35, ó, e o criptônio tem 36. Então, quer dizer que o bromo tem um a menos. Então, se ele tem um a menos, quer dizer o quê? Que ele vai ganhar um elétron para ficar com a mesma quantidade do criptônio. Então, o bromo, né, o Br, ó, ele vai ficar menos. Certo? Por que é menos? Porque ele vai ganhar um elétron na sua última camada. Certo? Na distribuição, né, das camadas aqui, ficaria o quê? 2, segunda camada 8, terceira camada 18, na quarta camada seriam quantos? Só 7, né? Para completar ali os 35, né? Porque aqui eu já tenho 28, né? Então 35 aqui, ó. Então é mais fácil ele perder esse 7 ou ganhar mais 1 para ficar com 8. Então é mais fácil ele ganhar 1. Então ele ganhando 1 aqui, mais um elétronzinho aqui, certo? Ele vai ficar negativo, porque a carga do elétron é negativa. Por isso fica menos aqui, ó. Então o sinal dele é negativo, né? Somente 1, porque ele ganhou apenas um elétron. Já o enxofre, galera, cadê o enxofre aqui? Onde está o enxofre aqui, ó? 16, né, ó? 16, né? Dá para comparar aqui também, né? O enxofre, ó, com quem? Com o argônio, que é 18, ó. Então tem 2 a menos. Não é verdade? Ó, tem 2 a menos. Então eu já posso definir, ó, que o enxofre vai ficar com 2 negativo, né? Porque ele vai receber 2 elétrons, certo? Distribuindo esses 16 para você entender, né? Eu tenho 2, tenho 8, né? Já fazem 10, né? Então estariam 6 aqui. Então é mais fácil ele perder esses 6 elétrons ou ganhar mais 2. Então ele ganharia 2 elétronzinhos aqui, ó. Certo? Por isso que fica 2 negativo. Tá captando, galera? Então a ligação iônica é aquela ligação onde os elementos eles vão ganhar ou perder, né? Eles vão virar íons, né? Positivo, caso ele perca, certo? Elétrons da sua última camada, e ele vai virar íon negativo, né? Caso ele ganhe, certo? Elétrons. Chama-se ânion, certo? Esse último, o que recebe, ânion. O que doa é o cátion. Mas vamos lá para o nosso assunto da aula de hoje, que é a ligação covalente. Já de antemão, né, galera? Vocês vão resolver isso aqui, ó, para discussão em grupo, né? Mesma teoria da anterior. Então vamos entender o que é a ligação covalente, né? Vamos lá. Lembrando que a ligação iônica ele há ganho e perda
de elétrons de uma camada para outra de um outro elétron, né? Já na ligação covalente, galera, tem a ideia do compartilhamento, certo? Compartilhamento de pares de elétrons, certo? Também na última camada, certo? Obviamente, né, a camada que fica mais volátil, né? Fica mais fácil dos elétrons se locomoverem, certo? Então, só que aqui na covalente, ela é um compartilhamento, certo? Eles vão compartilhar. Então, pergunta-se aí, como explicar a união entre átomos de um ou mais elementos químicos que precisam receber elétrons? Vamos examinar os casos das substâncias que têm fórmula molecular, né? Que é o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o cloro, né? A água. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Comparar essa tabelinha aqui. Ó. Nós temos aqui a distribuição eletrônica, ó, do número de elétrons nas camadas K, L e M desses elementos. Ó. O hidrogênio tem um só. Então, se ele tem um só e para ele estar estável ele precisa de dois na sua única camada, então o que é que vai acontecer? Ele vai se juntar a um outro hidrogênio, certo? Ele vai se juntar, ó, a um outro hidrogênio, que nós vemos aqui, ó, compartilhando esse par de elétrons aqui. Ó. Ele está compartilhando um de cada, né? Um pertence a um hidrogênio, o outro pertence a outro hidrogênio, certo? Então, eles estão compartilhando esse par de elétron, certo? Então, a ligação covalente ela é isso, ela é um compartilhamento de elétrons, certo? De um átomo com elétrons de outro átomo. Já o nitrogênio aí, nós temos ali, ó, 7, né? O número atômico dele 7. Na última camada, ele fica com 5. Né? Ele fica com 5. Já diria o Jorge Jesus, né? 5,1. Né? Então, fica com 5 na última camada. Então, ele precisaria de quanto para se estabilizar? Precisaria de quanto? Ó? Precisaria de 3. Logo, o nitrogênio ele vai compartilhar de 3 pares com outro átomo de nitrogênio. Olha só, 3 pares. Ó. Tá compreendendo, galera? Então, ó, se na última camada dele, na camada K, ele tem 2, na camada L ele tem 5, para fechar aqui os 8, ele precisa de mais 3 elétrons. Tá captando? Então, ele precisa de mais 3. Então, o que é que ele vai fazer? Para ficar 8 aqui, ó, ele vai compartilhar 1, 2, 3 pares de elétrons. Fácil ou difícil de compreender, né? Então, próximo aqui, elemento, ó, o oxigênio. O oxigênio tem quantos aqui na última camada? Ó? Tem 6. Então, ele precisa de quanto? Precisa de 2. Logo, ele vai compartilhar quantos pares? O oxigênio vai compartilhar, ó. Cadê? Aqui, ó, 2 pares, ó. Captou? Certo? Então, você vai verificar na última camada, né? Quais são os... Quantos faltam, né, para ele ficar estável. Então, se faltam 2, então ele vai compartilhar 2 pares de átomos. Se falta só 1, vai compartilhar 1 par de átomo. Se faltam 3, 3 pares de átomos. E um outro elemento que nós temos ali é o cloro, né? Ó. O cloro ele tem 7, ó. 7 elétrons na última camada. Então, o cloro ele vai compartilhar somente 1 par. Assim como o hidrogênio também foi só 1 par. Tranquilo? Então, a ideia, né, da ligação covalente é o compartilhamento de pares, certo? São os elétrons compartilhados. Beleza? E aí nós temos, galera, ligações simples, né? E ligações, a covalência, por exemplo, aqui, ó, ela é representada por esse traço, né? Ó. Então é somente um traço. Então, se eu tenho somente um par, vou exemplificar, né, por um traço. Se eu tenho 2 pares, 2 traços, então 2 ligações, ó. 3 ligações, né? Uma ligação. E aqui, ó, 2 ligações, né? Ó. Porque é que o oxigênio, como o oxigênio, ele tem 6, né? Eu preciso de 2 pares, então ele vai trazer uma de hidrogênio, né, que precisa de 1, e uma outra de hidrogênio, que precisa de 1. Certo? Então ele vai ter 2 ligações aqui, né? Ó. 2 ligações covalentes. Tranquilo? Então existem 3 maneiras
distintas usadas para representar uma molécula. Essa é uma fórmula molecular, né? Fórmula eletrônica, também denominada de fórmula de Lewis, ou Lewis, né? E a fórmula estrutural, certo? Então, a fórmula molecular, como nós vemos aqui, né? As moléculas representadas pelo seu símbolo realmente. A fórmula eletrônica, né? Cada pontinho é simbolizado os elétrons nessa última camada, viu, galera? E a fórmula estrutural, que essa daqui vocês vão ver muito ela no ensino médio, viu, galera? Então, uma de hidrogênio ligada a uma de hidrogênio, né? Duas de oxigênio, né? Dois pares de oxigênio, né? Ligados entre si, três pares de elétrons, né? Ligando nitrogênios, né? Um par de elétrons ligando cloro, dois pares, né? De hidrogênio ligados a oxigênio, né? Então, isso aqui são as fórmulas estruturais, certo? Nós temos a fórmula eletrônica, molecular e a estrutural. Essa vocês vão estudar muito no ensino médio, certo? Essa fórmula estrutural. Então, nós temos aí na molécula, né, de hidrogênio, aí, ó, H2, e na de cloro, há uma ligação covalente simples. Então, hidrogênio aqui, nós temos uma só, que é só um par que liga os dois. E lá no cloro também, ó, somente um par, né? Uma ligação simples. Há uma ligação covalente simples nesses casos aqui, né, de hidrogênio e cloro. Na molécula de água ali, por exemplo, ó, há duas ligações simples, certo? Na molécula de oxigênio ali, ó, há duas ligações covalentes, também, né, pode ser chamado de ligações duplas. E no nitrogênio temos tripla, certo? Ligação simples, dupla, tripla, certo? E duas simples, né? Como no caso ali da oxigênio, né? Do oxigênio com hidrogênios. Então, outros exemplos de substâncias em que há ligações do tipo covalente, né? O flúor, né? O bromo, né? Como nós vimos lá no começo, o bromo lá na correção anterior. O bromo ele tem, deixa eu ver quantos mesmo, o bromo ele tinha 35 elétrons, né? 7 na última camada, então ele compartilharia com 1, né, também. Temos também aí o carbono e o oxigênio, né, dióxido de carbono. Temos ali o enxofre, certo? Duas ligações simples, né? Temos ali o nitrogênio, 3 ligações simples. O carbono com hidrogênio, ó, 4 ligações simples. E o carbono e o cloro com 4 ligações simples, certo? Então aqui você vai dar uma lida no que foi explicado hoje. Você vai tentar resolver, ou vai, né, procurar resolver aquela discussão em grupo lá também. Também, galera, vamos fazer esses aqui, ó. Questão 22. Vou até marcar aqui com a página. Página 91, certo? Vamos fazer aqui a 22, A, B, C, D. A 23, A, B, C, D. Certo? A 23, A, B, C, D. Vamos fazer a 24 e também a 25, A, B, C, D. Certo? Essas 4 questões. Valeu, galera. Até a próxima.